Eu nunca soube explicar exatamente o que havia de estranho na minha irmã, mas desde criança, algo nela me inquietava. Enquanto outras meninas queriam aprender a andar de bicicleta ou pediam patins de presente, ela implorava por bonecas. Não qualquer boneca, mas aquelas com feições realistas, olhos vítreos que pareciam seguir você pela casa e silêncios pesados que enchiam o ambiente de uma presença desconfortável. Meu nome é Isadora. Sou a irmã mais velha. 3 anos nos separavam, mas em certos momentos eu sentia que era muito mais. Clara sempre teve um ar deslocado, como se vivesse em uma realidade paralela, onde suas bonecas eram suas amigas de verdade. Ela não brincava com elas. Cuidava. Ajeitava o travesseiro. Dava boa noite. Cantava canções de ninar. Quando tinha 10 anos, pediu que fôssemos mais quietas na casa, porque a bebê estava dormindo. Aos poucos, a infância foi passando. Clara cresceu, se formou em enfermagem, arranjou um emprego em meio período num lar de idosos e voltou a morar com nossos pais por um tempo. Eu, por outro lado, saí de casa cedo, fui estudar em outra cidade, construí minha vida. Mas sempre com aquele peso no peito ao lembrar da maneira como Clara me olhava quando eu tirava uma boneca do colo dela. Como se eu estivesse sequestrando algo sagrado. Quando voltei à casa dos meus pais, depois de uma separação dolorosa, reencontrei Clara. Já adulta, ela parecia estar melhor, mais centrada. Mas em menos de uma semana, percebi que havia algo novo e muito mais perturbador. Ela agora tinha um bebê reborn. Um boneco hiperrealista, do tipo que você jura que respira se o observar tempo o suficiente. Pele manchada, cílios colados um a um, peso de um recém-nascido real nos braços. Ele se chamava Theo. A princípio, achei até engraçado. Uma mulher adulta colecionando bonecos. Quem nunca viu algo assim na internet? Mas Clara não colecionava. Clara vivia por ele. Trocava as fraldas, preparava mamadeiras, levava Theo ao parque no carrinho e até postava vídeos e fotos em um perfil nas redes sociais, como se fosse a mãe de verdade. Os seguidores achavam fofo, talvez excêntrico, mas, dentro de casa, era inquietante. Nossos pais achavam esquisito, claro, mas evitavam confrontos. Deixa ela, dizia minha mãe, enquanto passava pano com uma expressão cansada. É o jeito dela lidar com as frustrações. Meu pai já nem falava muito. Às vezes eu o pegava olhando para Clara com uma mistura de medo e tristeza, como se tivesse perdido a filha para alguma coisa que ele não entendia. Foi em uma dessas tardes caladas, em que o som da mamadeira enchendo era mais alto que qualquer conversa, que percebi algo mais incômodo. Clara não queria que eu segurasse Theo. Ele não gosta de estranhos, disse ela com uma risada seca. Estranhos. Eu, a irmã dela, fui reduzida a isso. Tentei levar na brincadeira, mas a expressão dela endureceu. Você não tem instinto materno. Não quero que o Theo sinta sua energia confusa. Confusa? Eu quis rir, mas preferi engolir em seco. A partir daquele dia, a situação piorou. Toda vez que eu me aproximava do boneco, mesmo que só para desviar o carrinho no corredor, ela me lançava olhares de advertência. Começou a esconder o Theo, trancava o quarto, desligava o celular quando eu perguntava se ele me estava bem. Eu sabia que não era um bebê real, mas a maneira como Clara agia me fazia duvidar. Uma noite acordei com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Ao acender o abajur, levei um susto tão grande que quase gritei. Theo estava sentado na poltrona do meu quarto, sozinho, de frente para mim, com os olhos abertos. O problema? Aquele modelo de Reborn tinha olhos fechados. Era uma das características que Clara tanto adorava. E ali, na escuridão suave do quarto, aqueles olhos de vidro pareciam brilhar com vida própria. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir a seguir é de arrepiar. Deixa também seu like para ajudar a espalhar essa história que muita gente precisa conhecer, principalmente quem acha que bonecos são inofensivos. Meu coração disparou. Levantei devagar, tentando racionalizar. Talvez Clara tivesse trocado o boneco, comprado outro modelo, algum tipo de personalização, mas eu conhecia aquele Reborn. As pequenas veias artificiais no canto do braço, a manchinha na testa, os cílios costurados de forma desigual. Era Theo, só que diferente. Vivo.
olhos abertos, como se esperasse algo de mim. Fui até ele com passos silenciosos, tentando controlar a respiração. Ao tocá-lo, os olhos não se moveram. Nem piscou, é claro. Era um boneco. Um boneco. Mas, então, por que a pele parecia mais quente do que o normal? Estava morno. Como se tivesse saído do colo de alguém poucos minutos antes. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi. A porta do meu quarto estava trancada por dentro. E eu tinha certeza de que não havia levado Theo para lá. Na manhã seguinte, confrontei Clara. Ela negou tudo. Disse que eu devia estar tendo pesadelos, que Theo jamais sairia do berço dele sem ela. Quando mencionei os olhos abertos, ela congelou por alguns segundos. Não tentou rir nem debochar. Apenas sussurrou. Ele não faz isso com todo mundo, só com quem ele quer conhecer melhor. Depois virou as costas e sumiu no corredor. A partir daí, algo dentro de mim mudou. Passei a observar Clara mais de perto. Cada gesto, cada sussurro. Às vezes escutava vozes baixas vindas do quarto dela, como se ela conversasse com alguém. Mas sempre com pausas, como se houvesse uma resposta. E pior. Comecei a perceber que Clara se tornava mais agressiva comigo. Revirava os olhos, se eu a chamasse de mãe do boneco. Me culpava por tudo. Você trouxe uma energia estranha desde que voltou. Theo sente. Era como se minha presença estivesse ameaçando o mundo que ela havia criado. Como se eu fosse uma intrusa em um relacionamento doentio entre ela e aquele objeto inanimado. Mas a cada dia, Theo parecia menos inanimado. Uma noite, ouvi choro de bebê vindo do quarto dela. Sim, choro. De verdade. Abri a porta com força e encontrei Clara deitada no chão, abraçada ao Reborn, soluçando de forma desesperadora como uma mãe em luto. "O que você fez com ele?" gritou ao me ver. "Você tocou nele! Ele não gosta disso! Você não... É a mãe dele!" Fiquei paralisada. Nunca tinha visto minha irmã daquele jeito. A dor nos olhos dela era real, crua, insana. Tentei me aproximar, mas ela se arrastou pelo chão, protegendo o boneco como se fosse um recém-nascido. Eu recuei. Aquilo estava além do meu alcance, além da lógica. Nos dias seguintes, Clara passou a trancar o quarto até para tomar banho. Levava Theo para todos os lugares. Começou a evitar a sala, a cozinha, a mim. A única vez em que cruzamos os olhos, ela murmurou algo que me deixou gelada. "Você nunca vai ser digna dele. Ele escolheu a mim." Como se aquele boneco tivesse vontade própria. Resolvi investigar. Fui até o quarto dela quando ela saiu para uma caminhada. A chave ainda ficava escondida atrás de um quadro antigo no corredor. Entrei, me sentindo invadindo um santuário sombrio. O quarto estava diferente. Cortinas escuras, berço de verdade, fraldas, roupas lavadas e dobradas. Havia até uma babá eletrônica. Mas o que me arrepiou de verdade foi encontrar uma certidão de nascimento. Theo, nascido em 12 de março, filho de Clara Martins. Pai, desconhecido. O papel parecia oficial. O nome dela estava lá, junto, com uma assinatura perfeitamente imitada da nossa mãe como testemunha. Ao lado do berço, havia um caderno, um diário. Nele, Clara escrevia mensagens para Theo. "Hoje você me olhou de novo. Seus olhos estão mais despertos. Você me reconhece. Eu te amo. Prometo nunca deixar que ninguém nos separe. Se você chegou até aqui, é porque está tão intrigado quanto eu estive. Então já deixa seu like nesse vídeo, porque o que vem nas próximas partes vai te deixar ainda mais chocado. E claro, se inscreve no canal para não perder o restante dessa história sombria. Ainda tem muita coisa que você nem imagina." Naquela noite, voltei para meu quarto com a cabeça a 1000. Fiquei deitada por horas, revendo tudo o que tinha lido no diário. Havia páginas em que Clara dizia ter ouvido Theo rir, outras em que relatava ter sonhado com ele andando pela casa. Em uma delas, escreveu que ele rejeita pessoas falsas. E embaixo, rabiscou meu nome em letras tortas. Meu nome, como se Theo me detestasse. Tentei conversar com nossos pais. Achei que talvez eles soubessem de algo, ou pudessem ajudar. Mas bastou eu mencionar o boneco para o semblante deles mudar. Nosso pai abaixou a cabeça, a mão trêmula sobre a mesa. E nossa mãe... Bom, ela apenas murmurou. "Deixa Clara com as coisas dela.
Depois que ela perdeu o primeiro bebê, isso foi o que sobrou. Eu congelei. Primeiro bebê? Ninguém nunca me contou isso. Achei que Theo era apenas fruto de uma obsessão, mas aparentemente havia um passado não dito, uma tragédia escondida. Naquela noite, perguntei diretamente para Clara. Ela sorriu. Aquele tipo de sorriso que não mostra os dentes, só escancara a dor, e disse: Você era pequena demais, e nossos pais queriam proteger você da imagem do caixão branco. O chão desapareceu sob meus pés. Clara tivera um filho de verdade, e o perdeu. E agora vivia essa ilusão como se Theo fosse o retorno, o renascimento, a continuação. Tudo começou a fazer um sentido macabro. As fraldas, a certidão, os ciúmes, o quarto transformado. Theo era a ponte entre ela e o passado que destruiu sua sanidade. E eu? Eu era a ameaça. Comecei a ver coisas. Às vezes, de madrugada, via a sombra de Clara andando pelo corredor, ninando o Reborn, murmurando canções de ninar que nossa avó costumava cantar. Uma noite, ouvi claramente um shh, mamãe tá aqui, vindo do quarto ao lado. Fui até lá. Coloquei o ouvido na porta. Silêncio. Depois, um choro abafado. Mas o que me paralisou de verdade foi ouvir outra voz. Uma voz fina, fraca, de criança. Ela não gosta de mim. Fiz força para acreditar que era imaginação. O cansaço, o estresse, tudo isso podia ter me pregado uma peça. Mas havia algo, um frio estranho pairando na casa. Coisas começaram a sumir do meu quarto. Pequenas, uma escova, um brinco, meias. Certa vez encontrei meu colar favorito dentro do berço de Theo. Não contei a ninguém. Decidi passar um fim de semana fora, na casa de uma amiga. Precisava de distância. No sábado à noite, Clara me mandou uma mensagem. Só uma palavra. Traidora. Não respondi. No domingo, ela mandou uma foto de Theo no berço. Mas havia algo diferente na imagem. Ao fundo, refletido no espelho do quarto, eu estava ali, dormindo, mesmo longe, mesmo não estando em casa. Voltei correndo. Encontrei Clara calma até demais. Disse que tinha preparado um jantar para mim, para recomeçarmos. Theo estava na cadeirinha, ao lado da mesa, com um babador escrito Filho da Mamãe. Eu sentei, fingindo normalidade, mas dentro de mim tudo gritava. Clara estava estranhamente feliz. Sorria, como se soubesse de algo que eu não sabia. Durante o jantar, ela me contou, como quem compartilha um segredo de irmã. Você sabia que o Theo sonha com você? Ele diz que não gosta dos seus olhos, que eles são frios. Engoli em seco. Tentei não reagir, mas ela continuou, colocando a mão sobre a do boneco como se ele fosse reagir. Ele falou que prefere quando você está dormindo. Você fica mais bonita. Foi nesse momento que percebi. Aquilo não era só um luto mal resolvido. Clara havia atravessado uma linha. E talvez eu também estivesse à beira dela. Se você também está ficando sem ar com essa história, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Ainda tem 7 partes pela frente, e o que vai acontecer? Vai arrepiar a sua alma. Naquela noite, travei a porta do meu quarto, pela primeira vez desde que voltamos a morar juntas. O trinco fez um som seco, quase simbólico. Eu não confiava mais em Clara. Não só pela insanidade crescente, mas por algo que parecia ainda mais sombrio. Uma presença, algo invisível, que crescia dentro daquela casa. Algo que girava em torno do bebê Reborn. Acordei às 3 da manhã, com um barulho metálico. Me levantei devagar e percebi que minha porta, que havia trancado, estava entreaberta. O trinco forçado. Meu coração disparou. Saí com cautela. O corredor estava escuro. Apenas um filete de luz vinha da fresta da porta do quarto de Clara. Me aproximei. E então, vi. Clara estava sentada no chão, cercada de velas acesas. O boneco no centro de um desenho feito com giz, como um ritual. Ela murmurava palavras desconexas, numa mistura de canto e sussurro. Quando meus olhos se ajustaram, notei algo ainda pior. Recortes de fotos minhas emolduravam o desenho. Meu rosto, meus olhos, minha infância. Senti um enjoo súbito. Voltei para o quarto e tranquei a porta com a cômoda. Não dormi. Ao amanhecer, Clara agia como se nada tivesse acontecido.
Fez café, cantarolou pela cozinha, vestiu Theo com uma roupinha nova. Eu não disse nada, mas algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez, desejei que ela fosse embora. Ou eu. Mas no dia seguinte, foi ela quem bateu na minha porta. Os olhos inchados, a voz embargada. O Theo está doente. Fui levada pela curiosidade. Ou talvez por compaixão. Quando entrei no quarto, o Reborn estava deitado no berço, coberto até o pescoço, com uma toalha molhada na testa e um termômetro ao lado. Clara chorava. Sério. Lágrimas reais. Desespero real. Ele não responde. Ele não abre os olhos. Acho que ele me odeia como você. Ela soluçou, abraçando o berço. Eu quis dizer algo racional, lógico, talvez até cruel, mas me calei. A dor dela era tão profunda, tão visceral, que naquele momento o absurdo se tornou secundário. Tudo o que vi foi uma irmã quebrada, presa em um luto que ninguém teve coragem de tratar. Passei a observar mais. O jeito como ela embalava o boneco, como falava com ele, como narrava os dias. Hoje o Theo sorriu pela manhã. Ele não quis papinha. Ele ama o cheirinho da chuva. Ela vivia entre duas realidades. E eu, mesmo sem aceitar, me vi mergulhada nelas também. Como se a cada dia o mundo de Clara se tornasse mais forte. E o meu, mais frágil. Uma tarde, Clara saiu para comprar fraldas. Fiquei sozinha em casa. E contra todo bom senso, fui até o quarto dela. O berço estava lá. Theo, imóvel. E algo me puxou a tocá-lo. Peguei o boneco no colo. Era leve, inerte. Um boneco como qualquer outro. Mas então, a cabeça virou sozinha, suavemente, como se me olhasse. Deixei cair no chão. Um estalo seco. Me abaixei, tremendo para pegar. Os olhos estavam abertos, mas Theo era um Reborn de olhos fechados. Sempre foi. Fui até a janela, tentando respirar, tentando não enlouquecer. Quando olhei para o espelho do guarda-roupas, lá estava ele, sentado no berço, sorrindo. Gritei. Saí correndo, bati a porta do quarto e me tranquei no banheiro. Chorei como não chorava há anos. Algo estava terrivelmente errado. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia mais se minha irmã estava louca ou se eu estava me tornando igual a ela. No dia seguinte, fingi que nada havia acontecido. Estava exausta demais para discutir com a lógica ou com o sobrenatural. Clara me ofereceu chá, comentou sobre o tempo e até elogiou meu penteado, como se a noite anterior tivesse sido um delírio. Talvez fosse. Talvez tudo estivesse acontecendo só dentro da minha cabeça. Mas à noite, enquanto Clara dormia, ouvi novamente aquele som de choro. Não era o choro teatral que ela fazia imitando o bebê, não. Era agudo, irregular, com pausas sufocadas. Real. Vinha do quarto dela. Me aproximei devagar e escutei Clara murmurando. Shh, mamãe está aqui. Ninguém vai tirar você de mim, meu amor. Ninguém. Pela fresta da porta, vi algo que me gelou até os ossos. Clara segurava Theo como se estivesse amamentando, mas o boneco se movia. As mãos se agarravam ao tecido da blusa dela, e os olhos, bem abertos, pareciam me ver, mesmo à distância. Recuei, tropeçando na parede. Meu coração batia como um tambor furioso. Acordei cedo na manhã seguinte com Clara sentada à minha beira. Me encarava. O Reborn nos braços, enfaixado como um recém-nascido. Ele teve pesadelos, disse que você queria machucá-lo. A voz dela era calma, mas os olhos estavam incendiados. Ele sente. Você não sente porque não tem alma de mãe. A gota final foi naquela tarde. Fui buscar um livro que deixei na sala, e quando voltei ao meu quarto, Theo estava na minha cama. Deitado sobre meu travesseiro, coberto como se estivesse dormindo, mas com um bilhete ao lado escrito com a caligrafia de Clara. Ele quis vir aqui. Só queria sentir seu cheiro. Você deveria agradecer. Foi nesse ponto que eu percebi. Não dava mais. Clara não precisava apenas de apoio ou carinho. Ela precisava de ajuda profissional. Mas se eu falasse isso, ela surtaria. Então, planejei tudo em silêncio. Liguei para uma terapeuta, expliquei o caso, pedi sigilo.
Marquei uma consulta para a semana seguinte. Só precisava convencê-la a ir. Na manhã da consulta, usei a desculpa de que havia ganho uma sessão gratuita e queria que ela fosse no meu lugar. Clara hesitou, abraçada ao Hepburn. Theo não gosta de médicos. Eu sorri e disse que seria rápido. Por algum milagre, ela aceitou. Deixou o boneco no quarto, coberto, com uma música suave tocando no celular. E fomos. A sessão foi tensa. Clara se recusava a olhar nos olhos da psicóloga. Dizia que estava ali só para me agradar. Mas em certo momento, explodiu. Contou sobre o parto invisível, o instante de conexão espiritual em que Theo havia nascido. Disse que ele a escolheu. Que ele falou com ela no sonho antes de chegar pelo correio. A terapeuta fez anotações, manteve a calma. Disse que aquilo poderia ser trabalhado, que não havia julgamento ali. Mas Clara percebeu a tentativa de condução. Levantou-se bruscamente. Vocês acham que eu sou louca? Acham que ele não é real, mas ele é mais real que vocês. E saiu batendo a porta da clínica. No carro não trocou uma palavra comigo. Quando chegamos em casa, ela correu até o quarto. E então veio o grito. Agudo, desesperado, corri atrás. Theo não estava mais no berço, nem no quarto, nem em lugar algum da casa. Clara caiu de joelhos no chão, chorando, puxando os cabelos. E eu não sabia o que dizer. Porque não fui eu quem tirou o boneco dali. Clara chorava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza comum, era desespero puro, afundado em pânico. Gritava o nome do boneco como se ele realmente tivesse vida. Theo, Theo, volta pra mamãe, por favor, me perdoa! Ela rastejava pelo chão, olhando debaixo dos móveis, como uma mãe que perdeu o filho no supermercado. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim sentia pena, outra parte sentia medo. Tentei consolá-la, mas ela me empurrou com força. Você fez isso, você tirou ele de mim, seu monstro frio, sempre teve inveja do nosso amor. O ódio nos olhos dela era visceral. A doçura que Clara um dia teve tinha desaparecido. Liguei para a terapeuta, contei o que aconteceu. Ela sugeriu que eu chamasse ajuda médica, mas alertou. Ela vai resistir. Esteja preparada. Desliguei com as mãos tremendo. Eu precisava encontrar aquele maldito boneco antes que Clara perdesse de vez a conexão com a realidade. Ou fizesse algo pior. Revirei a casa inteira, cômodo por cômodo. E então, por acaso, ao abrir o maleiro do corredor, lá estava ele. Céu! Enrolado num cobertor velho, com os olhos fechados como deveria estar, mas com uma leve rachadura no rosto, como se tivesse sido forçado para dentro do compartimento. Alguém o havia escondido. Levei o boneco até Clara com cuidado, como se carregasse um bebê real. Ela se atirou sobre ele, chorando e beijando-o. Ele voltou! Ele me perdoou! Falava isso aos soluços, enquanto embalava o reborn nos braços. Eu a observava, sem saber se aquele alívio me tranquilizava ou me assustava ainda mais. Levei o boneco até Clara com cuidado, como se carregasse um bebê real. Ela se atirou sobre ele, chorando e beijando-o. Ele voltou. Ele me perdoou. Falava isso aos soluços, enquanto embalava o reborn nos braços. Eu a observava, sem saber se aquele alívio me tranquilizava ou me assustava ainda mais. Nos dias seguintes, Clara se trancou no quarto. Saía apenas para buscar água ou frutas. Voltava rápido com medo de deixar Theo sozinho. Reativou as redes sociais do bebê, postando fotos, stories, escrevendo legendas como se fossem pensamentos dele. Hoje a mamãe me deu banho e contou uma história linda antes de dormir. Uma noite notei algo novo. A porta do quarto dela estava entreaberta. Lá dentro, Clara falava em voz baixa, como quem confidencia segredos a um amigo. Ela vai embora em breve, meu amor. Eu sei. Ela tem inveja de nós. Mas nós somos fortes. Somos uma família. Só você e eu. Senti a pele arrepiar da cabeça aos pés. No dia seguinte, Clara me serviu café com um sorriso no rosto. Mas havia algo naquele sorriso que me perturbou. Era forçado, largo demais, como uma máscara prestes a rachar. Você já pensou em se mudar? Em buscar sua vida lá fora? Perguntou casualmente. Talvez um tempo longe fizesse bem para você. A forma como ela disse aquilo me fez pensar que não era uma sugestão.
Era um aviso, talvez até uma ameaça. Passei o dia paranoica, sem saber se era eu que estava enlouquecendo junto. Até que, ao anoitecer, recebi uma mensagem anônima. No celular. Saia enquanto pode. Ele não gosta de você perto. O número era desconhecido. E a mensagem tinha a foto de Theo. Mas não uma foto comum. Era uma imagem recente, tirada do corredor da casa. Comigo, ao fundo, sentada no sofá, de costas. Alguém, ou alguma coisa, estava me observando de dentro do quarto. O arrepio voltou, dessa vez mais intenso. Travei, encarando a tela do celular, na penumbra do quarto. Quem poderia estar tão perto de nós? E por quê? Respirei fundo e decidi confrontar Clara. Se alguém estava invadindo nossa casa, era melhor saber logo. Quando falei sobre a mensagem, ela congelou. Os olhos ficaram escuros, a boca se fechou com força. Não existe ninguém. Só você está vendo coisas, disse num tom cortante, quase ameaçador. Mas seu olhar dizia tudo. Havia algo mais por trás daquela negação. Naquela noite, a casa parecia ainda mais silenciosa. O vento batia nas janelas como se quisesse entrar. Eu tentava dormir, mas o medo me mantinha acordada. Escutei passos no corredor, lentos e arrastados. Levantei-me, coração na garganta, e fui até a porta do quarto dela. A luz estava apagada, mas uma fraca claridade vinha debaixo da porta. Ouvi Clara sussurrar. Ele não gosta de você. Você não é parte da nossa família. A voz dela era baixa, mas carregada de uma convicção, assustadora, como se falasse com algo que eu não podia ver. Lentamente, encostei meu ouvido na porta. A voz continuava, misturando palavras de carinho e ameaças veladas. Você vai sair. Ele vai cuidar de mim. Nunca mais vai nos atrapalhar. A frase ficou ecoando na minha cabeça, e um frio me tomou. O corpo. Sem pensar, empurrei a porta com força. Clara estava de pé, segurando o Theo firme, olhando para um canto vazio do quarto. Você não entende. Ele está aqui, sempre esteve. Meus olhos seguiram o foco do dela, mas não havia nada, além de sombras. Senti um estalo dentro do peito. Clara não era mais a minha irmã. Algo estranho a tinha consumido, transformado. Você precisa de ajuda, eu disse, a voz embargada tentando alcançar a irmã que conhecia. Mas o que recebi foi um sorriso torto, quase demoníaco. Ajuda? Você é quem precisa. Precisa se afastar. Theo me escolheu porque eu sou a única digna. Você nunca foi. Ela caminhou lentamente até mim, segurando o boneco como se fosse a única coisa que assegurava a realidade. Percebi então que não adiantaria mais insistir. Clara estava perdida numa realidade que eu não alcançava. Com um peso enorme no coração, decidi que aquela noite seria a última em que permitiria que aquele estranho vínculo destruísse nossa família. Com cuidado, tentei pegar Theo de suas mãos, mas Clara se agarrou com força, os olhos brilhando em lágrimas e ódio. Nunca! Ele é meu filho! Você não pode levar ele embora! A luta silenciosa entre nós era mais dolorosa que qualquer briga verbal. A batalha por Theo tinha começado. A tensão entre nós crescia a cada instante, o ar carregado de uma mistura de medo e desespero. Clara tremia, não só de nervos, mas de algo que parecia além do humano. Uma possessão silenciosa, que dominava seus gestos e palavras. Eu precisava agir rápido, antes que tudo saísse do controle. Num momento de distração dela, consegui tirar Theo de suas mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara arregalou os olhos e caiu de joelhos, chorando como uma criança, abandonada. Por favor, não me tire ele. Ele é tudo que eu tenho. Aquela súplica rachou meu coração. Sem saber o que fazer, decidi colocar Theo numa caixa e guardá-lo longe dali, num armário trancado. Clara não resistiu. O desespero se transformou numa fúria contida. Você nunca vai me separar dele! Ela gritou, e seus olhos tinham uma luz quase selvagem. Depois daquela noite, a casa virou um campo minado. Clara ficava horas no quarto, falando sozinha, cantando canções de ninar para o ar vazio, enquanto eu tentava proteger a sanidade da nossa família. Ninguém ousava entrar no quarto dela, e eu sentia que a qualquer momento algo ruim iria acontecer.
Decidi buscar ajuda profissional de novo, desta vez insistindo para que Clara fosse internada. Mas ela recusou, dizendo que não precisava de médico, apenas de amor. O amor dela, claro, era Theo, o reborn que aos poucos parecia mais real que qualquer um de nós. Foi numa dessas noites que ouvi o choro vindo do quarto dela. Não era choro humano, era um som estranho, abafado, como se uma criança invisível estivesse chorando na escuridão. Meu coração gelou. Corri até a porta que estava fechada e senti uma presença fria do outro lado. Clara me chamou pelo nome, mas não como antes. Sua voz estava distorcida, cheia de um tom que não reconhecia. Ele está comigo. Você nunca vai levar ele embora, você vai pagar. A ameaça pairou no ar como um trovão. Eu sabia que a guerra estava longe do fim. No dia seguinte, encontrei a casa em silêncio sepulcral. Clara desaparecera do quarto, e Theo estava sentado na cadeira, de frente para a janela, como se esperasse alguém. A certidão de nascimento que ela mostrara ainda estava na mesa, ao lado de uma carta enigmática. Ele escolheu a mãe certa, e você nunca será digna. A carta não tinha assinatura, mas não precisava. Era a voz da loucura que se instaurava. Em nossa família, uma sombra crescente que ameaçava engolir tudo. Eu sabia que precisava ir embora, mas algo dentro de mim me dizia para não deixar Clara sozinha, mesmo que isso significasse enfrentar o impossível. Naquela noite tomei uma decisão dolorosa. Peguei minha mala, escrevi uma carta para meus pais e saí silenciosamente. Clara não acordou, e o choro daquela criança invisível ecoava no corredor. Enquanto fechava a porta, ouvi um sussurro gelado. Ele nunca vai te perdoar. O ar fora de casa parecia mais leve, mas minha mente estava um turbilhão de emoções. Saí pela madrugada, levando apenas o essencial, tentando escapar daquele pesadelo. Mas a sensação de que algo me acompanhava, invisível, não me deixava em paz. Na cidade grande tentei recomeçar. Um novo emprego, novos rostos, um novo endereço. Mas meu celular não parava de receber mensagens anônimas, frases curtas e ameaçadoras. Ele está em todo lugar. Você não pode fugir. Ele escolheu a mãe certa. E você vai pagar. Os sonhos também começaram. Sonhos com o bebê reborn que se mexia, chorava, me olhava com olhos humanos, profundos, julgadores. Em um deles, ouvi Clara me chamar pedindo ajuda, mas com a voz de uma criança, ao mesmo tempo doce e aterrorizante. A cada dia, a saudade de minha irmã se misturava com o medo daquilo que ela havia se tornado. Comecei a duvidar se aquele boneco era mesmo um objeto ou se carregava algo muito mais sombrio e real. A linha entre o possível e o impossível começava a se apagar. Até que numa tarde cinzenta, recebi uma ligação sem identificação. Atendi e do outro lado, uma voz baixa e rouca disse: "Você acha que pode fugir? Ele sabe onde você está." A ligação caiu antes que eu pudesse responder e meu coração disparou. Decidi ligar para meus pais tentando encontrar algum consolo, mas eles me revelaram algo que nunca tinham contado. Clara havia tentado se internar anos atrás, mas fugira antes da internação. A família sempre tentou esconder, como se o silêncio fosse a única solução. Aquela noite foi a pior de todas. No silêncio do meu apartamento, ouvi o choro de um bebê vindo do corredor. Abri a porta e não havia nada, só o eco daquela dor invisível, que parecia querer me puxar para dentro do abismo. Eu estava à beira de um colapso. Sentia que Clara e aquele reborn, Theo, estavam ligados por algo que ia além da razão. Algo que eu não poderia compreender, mas que me perseguia incessantemente. Foi quando recebi um pacote, sem remetente. Dentro, uma pequena caixa com o reborn dentro, olhos fechados, junto a um bilhete. Ele nunca te deixou. Ele escolheu-a. Mãe certa. Minhas mãos tremiam. Era como se eu estivesse sendo convocada a voltar para aquele pesadelo. O ponto final ainda não tinha chegado. Algo me dizia que a vingança de Clara, ou de quem quer que estivesse por trás daquele vínculo, estava apenas começando, e que eu estava no centro de um jogo sombrio que não teria mais volta. Eu não podia mais fugir. Peguei Theo, agora, frio e pesado em minhas mãos, e decidi que era hora de acabar com tudo. Fui até o apartamento da minha irmã,
o coração batendo descompassado, preparada para o confronto final. A porta estava entreaberta, um convite silencioso e sinistro. Entrei devagar, sentindo o ar denso e pesado. No quarto de Clara, as paredes estavam decoradas com fotos do Reborn, certificados, roupas minúsculas penduradas no armário. Era um santuário macabro. Ela apareceu do nada, com os olhos vermelhos, sorriso torto. Você voltou para ele? Nunca deveria ter saído. A voz era um sussurro cheio de rancor, uma mistura de amor doentio e ódio profundo. Eu tremia, mas tentei manter a calma. Coloquei Theo no chão, tentando mostrar que não havia mais controle. Isso precisa acabar, Clara. Isso não é real. Mas ela riu, um riso que gelou minha espinha. Real? Ele escolheu. E agora você vai pagar pelo que fez. De repente, as luzes se apagaram. No escuro, ouvi o choro, alto e angustiante, vindo do berço vazio no canto do quarto. Quando a luz voltou, Clara não estava mais sozinha. Havia uma sombra atrás dela, algo que se movia com vida própria. Você não entende o que criou, sussurrou a sombra, com voz metálica e fria. Nós somos uma família agora, e ninguém se separa. Clara sorriu com satisfação doentia, segurando a mão do Reborn, que agora parecia pulsar como um coração verdadeiro. O medo me paralisou, mas minha mente buscou forças para resistir. Sabia que a única saída era destruir aquele elo sombrio. Peguei Theo e o joguei na lareira, assistindo ao plástico derreter e as lágrimas de Clara se transformarem em gritos de desespero. Mas a vingança não terminou ali. No momento em que o boneco queimava, um vento gelado varreu o quarto, apagando as chamas. A sombra se dissipou, mas Clara caiu ao chão, como se o corpo dela estivesse sendo abandonado por uma força invisível. Antes de desmaiar, ela olhou para mim com olhos cheios de tristeza e raiva. Ele sempre vai me escolher. E você? Nunca foi digna. Saí dali, sabendo que algo dentro dela e daquele boneco sombrio jamais morreria. Desde então, minha vida mudou para sempre. Saí de casa, tentei esquecer, mas ouvi sussurros na madrugada, lágrimas que não são humanas. E às vezes, quando penso estar segura, sinto que Clara não está mais sozinha naquele quarto, e que alguém muito, muito real ainda chora naquela escuridão.